Olá pessoal, vamos fazer um exemplo de integral de superfície, né? Então, integre a função g de x, y, z igual a x quadrado sobre o cone z igual a raiz, né? A raiz de x ao quadrado, y ao quadrado, ok? Para z entre 0 e 1. Beleza? Então vamos lá, desenhar aqui um cone, né? Fazer aqui o eixo de coordenadas, que eu tenho y, x e z, beleza? Agora eu vou desenhar aqui dois segmentos de reta. Aqui eu vou desenhar a parte superior do cone e aqui a base. Na base eu vou fazer a região em cima do plano XY, né? Uma representação de um círculo aqui, tá certo? Isso aqui é a nossa região de integração, ó, que é x, y pertencente ao R2, né? Tal que nós temos aqui um círculo de raio 1. Um disco, na verdade, né? A nossa região vai ser um disco de raio 1. E a altura do cone também é 1, tá certo? Então vamos fazer a solução desse problema. Em coordenadas polares, né? Em coordenadas polares, nós temos x igual a r cosseno θ, né? E o y igual a r seno θ, ok? Isso resulta que z, né? Z é igual ao raio. E aí, consequentemente, para a nossa região, nós temos o r entre 0 e 1 e o θ entre 0 e 2π, ok? Para representar todo aquele disco de raio 1, beleza? Então agora eu vou fazer a parametrização da superfície no raio e no ângulo θ, em que eu tenho r cosseno θ na direção I, que é o nosso x, o y, que é r seno θ na direção J, e o nosso z, que é r, a gente vai ter a direção K. Agora eu vou derivar a função vetorial r em relação ao parâmetro r, que é o raio. Derivando o primeiro termo aqui, eu derivo r dá 1, então fica só cosseno θ, aqui eu vou ficar com somente seno θ. E isso aqui vai dar 1, né, pessoal? A derivada, então fico só com K. Agora eu vou derivar r com relação a θ. E aí eu vou ficar aqui, ó, derivada do cosseno vai dar menos seno, então eu tenho menos r seno θ na direção I. Aqui a derivada vai dar r cosseno θ. E a derivada aqui vai dar 0, então eu fico só com isso aqui mesmo, ok? Agora eu vou montar aqui uma matriz para calcular o nosso d sigma, certo? Vou primeiro colocar aqui a componente I. Aí logo abaixo aqui eu vou colocar cosseno θ. E aqui, ó, eu tenho menos r seno θ, tudo na direção I, né? Agora eu vou colocar aqui o j e vou olhar o que está na componente j. Aqui eu tenho seno θ e aqui eu tenho r cosseno θ, ok? Agora eu vou colocar o que está na direção K. Aqui eu tenho 1 e no outro aqui eu tenho 0, né? Pronto, montei a matriz, vou calcular o determinante dela. Depois que calcular o determinante, eu tenho que calcular a norma, né? Isso aqui vai, ó, tem que calcular aqui a norma. E depois multiplicar por dr dθ para dar o nosso d sigma, né? E aí fazendo o cálculo disso tudo aqui, pessoal, calculando o determinante, fazendo o cálculo direitinho, você vai perceber que o resultado é raiz de 2r. E para ver isso, basta calcular
esse determinante e depois tirar a norma. E aqui eu repito dr dθ, ok? Então isso aqui é o nosso d sigma. Então pronto, agora a gente pode calcular a integral de superfície, que é a integral em x ao quadrado d sigma, né? Isso aqui, pessoal, a gente vê que para calcular nessa superfície aqui, a gente precisa fazer uma integral dupla, né, nessa região R aqui, e a gente, em coordenadas polares, a gente vai ter esses dois limites de integração. Então eu vou fazer aqui de 0 a 2π para θ, né, e para R a gente vai ter a integral de 0 a 1, tá certo? Aqui, x ao quadrado, a gente tem que lembrar que o nosso x é r cosseno θ, tá certo? Então eu vou colocar aqui r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Agora a gente precisa colocar o nosso d sigma, tá aqui o nosso d sigma, que é raiz de 2 r dr dθ, ok? Agora a gente precisa só desenvolver, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer uma integral de 0 a 2π. Esse cosseno aqui, ele pode sair, ó, dessa integral aqui, ó. Esse cosseno ao quadrado, ele pode sair, certo? Dessa integral e vir para cá, então eu vou ficar com cosseno ao quadrado de θ aqui. Ok? E a gente pode fazer logo isso aqui em dθ, né? Passar isso aqui para cá também. Ok? Eu vou agora multiplicar uma integral pela outra, o resultado de uma integral pela outra. Então aqui eu tenho a integral de 0 a 1. E aqui eu vou ter r ao cubo raiz de 2 dr, né? Tá certo? O resultado aqui eu já vou colocar, fica π raiz de 2 sobre 4, né? Basta resolver essas duas integrais aí e multiplicar o resultado. Isso aqui eu vou deixar como um exercício para vocês, pessoal. Fica como exercício, beleza? Senão o vídeo vai ficar longo.